de alguma maneira isso me convida e me leva para além do limite. E vai desse exemplo que eu dei acerca da minha vida, no que envolve o ministério, passa pelo meu trabalho, passa pela minha família, por projetos que eu e a Márcia temos aí para os próximos 7, 8 meses, e vai levar aí pelo menos 1 ano e meio, 1 ano e pouco para se concretizar. Então assim, a gente está numa fase de mudança. E o que eu tenho percebido, o que eu percebi nessa hora da minha vida especificamente, é que a maior parte do tempo, eu e você, nós vivemos num estado, ou num momento, ou num tempo muito estável. A gente começa a fazer as coisas e a gente entra ali numa rotina. Fazemos muitas coisas da mesma forma, todos os dias, dia após dia, fazemos as coisas da mesma maneira. A vida vai ficando pacífica, a vida vai ficando muito confortável, a vida vai ficando muito descontraída, a gente coloca a vida em ponto morto e as coisas simplesmente vão acontecendo e a gente vai deixando as coisas acontecer. A gente entra ali naquilo que os especialistas chamam de zona de conforto. Há uma zona de conforto, há uma área de conforto, onde eu não me desgasto, onde eu não me exponho, onde eu não me aventuro, onde eu não me arrisco, onde eu simplesmente vivo. Vivo e a vida vai passando e a vida vai acontecendo, e assim a gente vai vivendo, sem muita expectativa, nem de coisas boas, nem de coisas ruins, a gente simplesmente vai vivendo, porque nós gostamos de ter a certeza de que as coisas não fugirão do controle. Faz bem para a nossa mente, faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa vida, a gente saber que tudo está sob controle, que tudo está em ordem, que nada vai sair do lugar, que nenhum incômodo vai nos pegar de contratempo. Nós vamos entrando numa certa rotina. Nós não precisamos pensar muito para tomar algumas decisões na vida, simplesmente a coisa vai vivendo e nós vamos construindo assim um hábito, até pela força da repetição. A gente acorda todos os dias, a gente se levanta no mesmo horário, a gente toma um banho, a gente vai para o trabalho, a gente encontra as mesmas pessoas, a gente conversa com as mesmas pessoas, eventualmente a gente faz as mesmas piadas, a gente ouve as mesmas brincadeiras, a gente vira amigo do motorista do ônibus que todos os dias nos pega, a gente vira amigo do porteiro da fábrica, da empresa, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo dentro daquele hábito, dentro daquela rotina, as coisas vão se repetindo sem muito esforço. Depois que você trabalha anos num determinado lugar, dirigir até aquele lugar não é mais problema. Você sabe o caminho, você sabe o trânsito, você sabe o horário que você tem que sair de casa, você sabe o ônibus que você tem que pegar, você sabe aonde o motorista vai parar. Você segue aquele hábito, segue aquela vida, você não precisa de muito planejamento para fazer coisas de rotina. É uma zona de conforto onde a gente se estabiliza, onde a gente fica. O mesmo vale para outras coisas, o mesmo vale para as férias. É normal você tirar férias uma vez por ano e viajar. É normal você viajar sempre para o mesmo lugar, é normal você viajar sempre com os mesmos amigos, é normal você sempre visitar os mesmos parentes, é normal, é uma rotina. E isso vale, infelizmente, também e inclusive para aquilo que nós entendemos como dinâmica da nossa vida espiritual. Vira normal, ou fica normal, a gente orar antes das refeições. É normal a gente orar correndo na beira da cama à noite antes de dormir. É normal, às vezes, a gente acordar e orar, dirigir algumas palavras a Deus. É normal a gente deixar a Bíblia aberta sempre no mesmo salmo sobre a estante. E de vez em quando a gente corre o olho sobre aquele salmo e lê algumas linhas dele. É normal, vira rotina, a gente entrar por aquela porta domingo após domingo, sentar aqui, ouvir as canções, cantar algumas canções, ouvir alguém explicando a palavra de Deus. É normal, vai virando rotina. E nós vamos adquirindo um hábito de fazer as mesmas coisas e nós vamos perdendo grandes expectativas da vida.
Nós perdemos a expectativa de que quando nós entramos por aquela porta, quando nós entoamos uma canção, nós perdemos a expectativa que estamos cantando para o público de um. Perdemos a expectativa de que quando nós abrimos a nossa boca, nós não estamos dirigindo palavras a outros homens e mulheres, a outros irmãos em Cristo, mas nós estamos dirigindo uma palavra a Deus, ao Senhor do Universo, ao Criador de todas as coisas. Nós nos esquecemos que quando nós dobramos o nosso joelho em oração, nós estamos invadindo o sobrenatural, nós estamos nos encontrando com Deus no mistério, e estamos ali falando com Ele as coisas mais íntimas e mais profundas do nosso coração. Nós nos esquecemos que em oração nós temos um poder na mão sobrenatural, e as coisas vão entrando no ritmo, as coisas vão acontecendo dia após dia, e a gente entra naquilo que é uma zona de conforto. E hora ou outra, parece que a vida, parece que o próprio Deus não permite que a gente fique nessa zona de conforto, e Ele vai, nos arranca, nos molda, nos faz convites, como por exemplo dessa última canção que nós cantamos. Ele vem e nos chama para andar sobre as águas. Ele vem e nos chama a caminhar aonde de fato os nossos pés poderão falhar. Porque não se engane, o único que tentou andar sobre a água foi o irmão Pedro. E Jesus estava ali pertinho dele. E mesmo assim, a hora que ele viu o que ele estava fazendo, ele não acreditou que aquilo fosse possível. E ele começou a afundar. Então Deus nos chama em alguns momentos, a mim e a você, a andarmos em lugares que os nossos pés de fato poderão falhar. Às vezes Deus nos encoraja, Deus nos desafia, Deus nos convoca a deixarmos a nossa zona de conforto, a irmos mais longe, a irmos mais além e a pensarmos em alguma coisa que vai para além do nosso limite. Você não precisa abrir sua Bíblia, o texto está aqui, bem na página seguinte. Pode mudar? Isso. Gênesis 12, de 1 a 3. Eu pensei numa história de um homem que foi convidado a andar para além do seu limite. Eu pensei numa história de um homem que foi chamado por Deus para ir para onde os pés dele poderiam falhar. E de todas as possibilidades, são muitas as possibilidades, se você abrir a sua Bíblia, eu acho que, se não todos, 90% dos homens e das mulheres descritos na Bíblia foram homens e mulheres chamados por Deus para deixar a sua zona de conforto. 90%. Moisés foi convidado a deixar a sua zona de conforto. Moisés já era velho, Moisés cuidava do rebanho do sogro. Aí Deus vai e chama Moisés para ir salvar o povo do Egito. Abraão é chamado a deixar a sua zona de conforto. Eu não sei se você se lembra de toda a história, mas Terá era pai do Abraão e era pai de outros 2 filhos. Gênesis capítulo 11 descreve essa história. Gênesis capítulo 11 vem com a narrativa ali falando de quem nasceu de quem herdou o que de quem foi filho de quem foi pai de quem, e vem com essa narrativa e vem falando. E diz a narrativa bíblica, no capítulo 11 de Gênesis, que Terã, ele saiu com toda a sua parentela, filhos e filhas ali, e foi em direção a Canaã da Galileia. Foi em direção à terra prometida. Canaã era e é a terra, e foi a terra, em todo o texto bíblico, conhecida e descrita como a terra prometida. A terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra que produz o fruto, uma terra que o gado cria-se sozinho, uma terra que mana água, uma terra fértil, uma terra de alegria, uma terra festiva, e vai Terá com toda a sua família para Canaã da Galileia. A hora que chega lá pelas tantas, ele já está velhinho, 100 e poucos anos de idade, diz o capítulo 11 de Gênesis, ele chega num lugar que chama Harã.
E ali fica o Terá, pai de Abraão, com a família na cidade de Harã. O homem saiu em direção a Caná da Galileia. Ele chegou na metade do caminho, em Harã. Você sai daqui em direção a Guararema. A hora que você chega em Salesópolis, uau! Não, Sabaúna. Você vê que minha geografia é ruim, né? Você sai para Guararema e chega em Sabaúna. Aí você está ali em Sabaúna, cidade pequena, cidade maravilhosa, aquela ferrovia antiga, aqueles 25 habitantes maravilhosos em Sabaúna, cidade joia. Você pensa, é aqui que eu vou ficar. E aí você não vai para Guararema, você fica em Sabaúna. E aí você se estabelece em Sabaúna. Aí você monta o seu comércio em Sabaúna. Aí você começa a fazer as suas coisas em Sabaúna. Aí você cria os seus filhos em Sabaúna. Aí você cria os seus netos em Sabaúna. E você, de alguém que está numa zona de conforto, vira alguém estagnado. Estagnado, está lá. O tempo passando, os filhos crescendo, os netos nascendo e você lá estagnado, parado. E vai desse exemplo ridículo de Sabaúna e Guararema, e isso pode estar sendo a sua vida com Deus, parada, uma vida estagnada, uma vida sem propósito, uma vida sem sonho, uma vida sem ideia, uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra de Deus, uma vida sem desafio. Domingo após domingo você passa por aquela porta, você senta nessa cadeira e nada acontece. Nada, parado. Aquela água tranquila, deitado eternamente em berço esplêndido. Nada demais acontece. Nada. O pastor fala pouco, isso é bom, porque a gente vai cedo para casa. As músicas são maravilhosas, porque é tudo 3, 4 notas, a gente canta, e canta sempre as mesmas músicas. Tem problema, já sei de cor e salteado, já sei a melhor hora para levantar a mão, já sei a melhor hora para chorar. Nada mais acontece, aquilo fica na superfície, uma profundeza enorme para ser descoberto, e tudo ali. Mesma música, o mesmo baile, o mesmo parque, o mesmo sei que lá. O Ângelo Máximo cantava isso no meu tempo. A mesma praça, o mesmo banco. Rony Von. Você vê que não foi muito do meu tempo. Mas o Rony cantava isso daí. E às vezes a nossa vida é assim. As pessoas vêm orar aqui na frente e eu não me animo a ir orar por alguém que está precisando de oração. O Espírito Santo vem, chacoalha, o cara do meu lado está assim, tremendo aos prantos, e eu estou ali impávido. Nada acontece. Eu desconfio que às vezes muitos de nós e alguns de nós entramos ou nos colocamos nessa zona de conforto e não permitimos que os desafios de Deus nos alcancem. Acho que às vezes a gente para e não pensa, ou a gente para e não se lembra que Deus tem muito mais para as nossas vidas. A vida cristã é muito mais do que domingo após domingo você bater cartão numa igreja, seja essa ou seja qualquer outra. A vida cristã é muito mais do que negligenciar a oração. A vida cristã é muito mais do que trazer 1 quilo, um pacote de arroz no dia do Desmobília. A vida cristã é muito mais do que cantar algumas músicas e não deixar que aquelas músicas invadam o meu coração. A vida cristã é muito mais do que o Salmo 91 aberto em cima da estante. A vida cristã é quando a palavra de Deus me lê e me transforma. A vida cristã não é quando eu abro a Bíblia e eu vou ler a Bíblia. Mas a vida cristã é quando eu permito que este livro me leia e que este livro me transforme à imagem e semelhança de Cristo. A vida cristã não é quando eu levanto a mão na hora certa.
e dou um glória a Deus sem atravessar na hora errada. A vida cristã é quando eu permito que a letra de uma música faça sentido com aquilo que eu creia e com aquilo que eu quero viver. Faça os meus pés inabaláveis. Eu quero andar sobre as águas, eu quero acreditar que o Senhor vai estar comigo. Isso é mais do que poesia, isso tem que ser verdade no coração. Aos poucos eu morria. Jesus, o meu nome o Senhor chamou. Você tem noção do que a gente está cantando? Que aos poucos você morria num lamaçal de pecado. E o que você merecia era um inferno. O que você merecia era a condenação eterna. E aí vai Jesus, e Jesus chama você pelo nome. Jesus, o meu nome chamou. Jesus, você me colocou do seu lado. E você me cativou e agora eu sou teu. E volta nessa última música, eu sou teu. E o que é mais maravilhoso, o Senhor é meu. Eu dobro os meus joelhos e eu chamo o Senhor de Pai. O Senhor é meu Pai. O Senhor é meu amigo. Gente, isso é sair da zona de conforto do cristianismo que a gente está acostumado. Não dá para ser cristão assim. Aquela mornidão. Não dá. E eu pensei no texto do Abraão, porque Abraão estava assim, na terra de Harã, cunhado, cunhada, irmão, parente, pai, a terra maravilhosa, comérciozinho da família, tudo indo bem, tudo prosperando. Aí um belo dia, então, gente, eu acho a narrativa bíblica um negócio maravilhoso. Então, quando tudo ia bem, era uma vez o Harã, pai de muitos filhos, que achava que tudo ia bem. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, tornarei você famoso, eu tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, no meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, não volta só um pouquinho. Sai da sua terra e sai do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Abraão, as férias acabaram. Bom, marzão, lindo, maravilhoso, esse é o mar de Ilhabela. Não é, mas é igualzinho assim. Mergulhar em Ilhabela, mergulhar em Ubatuba. Alguns gostam de andar sobre a água, né? O Cássio pensa que gosta. Cadê o Cássio? Já foi embora, sabia que ele ia falar dele? O Cássio toma caldo de ondinha de 1.000 metros. Para evitar essa vergonha, eu já vou para o fundo da água. Deus fala para Abraão: Abraão, Abraão, acabou as férias, vamos embora, vem comigo. E Deus nos desafia, pode mudar, Henrique, a abandonar a zona de conforto para que a gente possa alcançar a vontade dele. O pai de Abraão, o Terá, saiu para chegar em Caná da Galileia e eles pararam em Harã. O que Deus tinha para Abraão e para Abrão e para sua família era algo em Caná. Se ele fica em Harã, ele conseguiria aquilo? Não, não conseguiria. Não dava. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, o comércio da família funcionando, mas ali ele não alcançaria as promessas de Deus para a vida dele, não alcançaria a vontade de Deus para a vida dele. E às vezes nós nos acomodamos e nós não alcançamos a vontade de Deus para a nossa vida. Tudo muito bom, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e a gente não vai. Tudo muito confortável, tudo na rotina. Gente, é mais do que isso. Deus tem a vontade dele para a minha vida, a vontade dele para a sua vida. Deus tem os planos dele para a minha vida. Deus tem os planos dele para a sua vida. Tem as coisas que Deus pediu para que eu fizesse. Tem as coisas que Deus pediu para que você faça. Tem as coisas que Deus confiou na minha mão. Tem as coisas que Deus confiou na sua mão. Tem as coisas que eu sou muito bom fazendo e eu não tenho vergonha nenhuma e modéstia nenhuma em dizer que eu sou bom em algumas coisas.
Mas tem coisas que eu sou péssimo. Tem coisas que não adianta contar comigo. Tem coisas que eu não tenho paciência para fazer. E muitas vezes essas mesmas coisas que eu não tenho paciência para fazer, Deus confiou nas tuas mãos. Deus está esperando que você faça. E talvez hoje à noite Deus esteja querendo falar com você: amigo, amiga, as férias acabaram. Chega de descanso. Show preguiça. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos nos animar naquilo que eu tenho para a sua vida. Deixe a terra do seu pai, deixe a sua parentela e vamos em frente. Largue a sua zona de conforto, tire o sandalhão, troca a bermuda, põe a roupa, faça a barba, arruma o cabelo e vamos embora. Faça a barba só dizendo, tá? Nada contra. Aliás, a vida é curta demais para a gente ficar fazendo barba. Estou deixando a minha crescer de novo. Deus nos chama para sair da zona de conforto, para que a gente alcance aquilo que Ele tem para a nossa vida. Todo exemplo, ou alguns exemplos da palavra de Deus acerca da igreja, é que nós somos o corpo de Cristo. Corpo tem utilidade. O Anderson estava aqui algumas semanas atrás contando no dedinho do braço, que era o menor osso de todos eles. Vocês estavam aqui, vocês ouviram a história. Por menor que seja alguém no corpo, todos nós temos utilidade. Todos. E quando você dá um tropeção na calçada e bate o dedo mindinho, aquilo dói, mais dói. Todos nós. E Deus talvez queira nos tirar da zona de conforto para a gente conseguir fazer aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o que é que Ele tem para a nossa vida? O que é que Ele tem para mim? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou servir? Aí vem a maravilha de servir a Deus. Abraão, volta um pouquinho, por favor, Henrique. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e do meio do seu pai. Levanta e vai. Para onde? Vá para a terra que eu te mostrarei. Vai. Para que lado? Não vai. Isso é maravilhoso em servir a Deus. E é a segunda coisa, pode pular 2 de uma vez, Henrique. Muitas vezes Deus não irá mostrar imediatamente o seu propósito para a nossa vida. Vá. Faça. Como Isaías na oração no templo: Senhor, os anjos clamando e perguntando: quem enviarei, quem há de ir por mim? E os anjos vão batendo as asas: santo, santo, santo. Aí o Isaías vira e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde? Eu não sei. Eu sou um homem pecador, habito no meio de homens de impuros lábios, e ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor e agora eu vou morrer. O que você vai fazer na obra do Senhor? Eu não sei. Mas tenho certeza que se Ele está chamando você, Ele vai te capacitar para alguma coisa. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma. O trabalho tem, sempre vai ter. Numa comunidade como essa, em outras comunidades espalhadas em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no Brasil e mundo afora. Deus vai nos capacitar e Deus vai nos ajudar. Talvez o que a gente precise fazer é confiar. Estou colocando os pés sobre as águas, onde o Senhor está me chamando, e eu não sei para onde eu vou e o que vai acontecer. Eu gosto de criança, eu gosto de música, eu gosto de artes, eu gosto de limpeza, eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto de esporte, eu gosto de futebol, eu gosto de praia, eu sei lá o que eu gosto. Eu sei o que eu gosto. E você sabe o que você gosta, e Deus pode usar isso de uma maneira sobrenatural. Eu não tenho nem ideia. Isso é o maravilhoso. Vai para a terra que eu estou mandando você ir. Vai para que lado é? Vai andando, amigão. Pega a mala aí, junta os filhos, sai. Vai. Confiança naquilo que Deus vai fazer. Coloque suas mãos nas mãos de Deus e siga. E se der tudo errado? Não. Comece de novo. De novo. Mas... tenta. Nós já começamos reunião de oração aqui umas 5 vezes e sempre paramos. Então a gente não vai orar mais? Não, a gente vai tentar de novo.
de adolescentes, grupo de jovens. A Ana começou o grupo quando todos eles ainda eram criança. E os meninos foram crescendo. Daí o ano passado em diante o negócio pegou fogo, se espalhou. Os meninos viajam juntos, fazem projetos juntos, passeiam juntos. Se você deixar, esse ano eu queria levar seu filho para um show de rock comigo aqui em Arujá. Por favor, deixa ele comigo. 2 dias aqui do ladinho de Arujá, montar barraca lá e ver o show lá, o show de gospel, de rock. 3 dias, R$70. Eles economizam a mesada, eu cuido deles, eu prometo. E levo mais uns adultos comigo. Mas há 2 anos atrás a gente não tinha adolescentes. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Quanto que o Gabriel casou, Fernando? Gabriel, seu cunhado? 8 anos? 7, 8 anos? Compromete. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, o Gabriel casou-se lá em Londrina. O Gabriel, missionário do Amazonas, conheceu a Cris, uma menina incrível, maravilhosa. Hoje eles estão com o 2º filho, Betânia? Melina. E hoje eles estão casados. E eu me lembro, na verdade, me contaram a história. Eu não fui para o casamento, mas eu me lembro, o tio Claudião, tia Hilda, Fernando, Carol, eles no ônibus conversando. Gente, será que vai dar certo esse negócio de igreja? Há 7 anos atrás a gente não sabia se ia estar aqui hoje. Mentira minha, tio Claudião? Só um pouquinho, né? Não é. Eu aumento, mas não invento. Eu não sei os detalhes disso. A gente não sabia o que Deus ia fazer. A gente simplesmente acreditava que devia fazer o que Ele mandou a gente fazer. O tio Cláudio, tia Hilda, Patrícia, Leila, Marcela, Adriana, Márcia, Fernando, Carol, na época Marisa com o noivo, a gente sabia que tinha aqui. Mas não sabia onde ia chegar, onde era essa terra prometida que mana leite e mel. E por Deus, gente, isso daqui para mim é terra prometida que mana leite e mel. Ontem eu estava com os meninos aqui da adoração e nós lembramos de momentos que nós passamos. Você acredita que uma vez a gente cortou música na igreja? Porque os meninos não conversavam um com o outro, não gosto dele, que menina sei que lá, né? E não conversavam, e a gente cortou tudo. E começou do nada. De novo. E hoje a gente tem aqui os meninos tocando aqui hoje, cada vez, os adolescentes começando a tocar. Gente, onde é que vai dar isso? Eu não sei. Deus não revela o plano dele, tudo de uma vez. Eu tinha um professor de Antigo Testamento, que ele era maravilhoso, o pastor Kenji, e ele falava assim, que andar com Deus é que nem uma montanha assim, os morros, que nem Belo Horizonte, assim, várias montanhas. Aí você está aqui embaixo, você vê o alto de uma montanha. A hora que você chega lá, você avista a última, mas você nunca sabe o que o vale te reserva. E Deus foi se revelando progressivamente, e Deus vai se revelando progressivamente a cada um de nós. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que a palavra dele se renova todos os dias e sempre mais. E o que vai acontecer quando eu resolver obedecer à voz de Deus? Eu não sei. Sei de uma coisa. Eu sou dele e ele é meu. E porque eu sou dele e ele é meu, eu posso confiar. Certo? Porque lá no fundo o plano maior é dele, não é meu. Não é minha igreja que tem que dar certo com o meu esforço. Não. É a igreja dele que caminha à sombra dele, guiados pela palavra dele. Não tenha medo. Vai e faça. E se der errado, comece de novo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Terceira e última coisa. Quando Deus nos chama, certamente, para sairmos da zona de conforto, certamente Ele quer fazer algo maior na nossa vida. Deus quer fazer algo maior na sua vida do que frequentar, do que você ser frequentador de igreja. Deus quer que você seja mais, além do que frequentador de igreja. Deus quer fazer algo muito maior e muito melhor na sua vida.
Viver com Deus é uma grande aventura. Grande aventura. Viver com Deus é algo maravilhoso e a gente nunca sabe o que Ele nos reserva. Mas se Ele nos chama para sair da zona de conforto, é porque Ele tem algo maior para a nossa vida. E eu queria te sugerir, se você tem entendido um chamado de Deus para a sua vida, desfrute desse chamado. Coloque-se na mão do Senhor, permita que Ele te use. Não sei como, não sei onde, não sei de que maneira, mas sei que Ele pode te usar. Ele pode fazer da sua vida uma grande bênção. Volta lá no texto, por favor, Henrique. A promessa dele para Abraão foi exatamente essa. Farei de você um grande povo, te abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Alguém tem dúvida de que essa palavra não foi cumprida? Deus falhou com Abraão. Hoje a gente pode entender e pode compreender que o povo de Deus é como a areia do mar espalhada por todo o planeta, em todos os lugares. Podemos? Farei de você um grande povo e te abençoarei. Podemos entender que fazemos parte dessa promessa cumprida. Deus cumpriu essa promessa na vida do Abraão, usando a sua vida e usando a minha vida. É correto pensar assim? É correto pensar que hoje Deus poderia falar para qualquer um de nós aqui: farei de você um grande povo e te abençoarei. É correto acreditar que em Abraão, eu e você somos herdeiros dessa promessa? É correto pensar assim? Gente, é correto pensar assim ou não? Não é o grande pai Abraão? O meu pai tem uma casa, meu pai vinha falecer, eu não sou herdeiro desse pai. Em Cristo Jesus eu não sou herdeiro em todas as coisas com Ele, Cristo. Com Cristo eu morri, com Ele eu revivi, ou renasci, ou renascerei. Não é isso? Então isso daqui faz parte da minha vida. Eu sou parte de um grande povo abençoado. Não é que isso vai acontecer, isso daqui já aconteceu e isso continua acontecendo. E cada vez que alguém entrega a vida a Jesus, isso acontece. Essa promessa continua acontecendo. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você tem dúvida de que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus? Ah, mas eu não tenho sido. A culpa é de Deus. O que impede você de ser uma bênção nas mãos de Deus? Além da nossa preguiça na zona de conforto, o que mais impede? O pecado, o videogame, a novela, o barzinho, o namoro, o casamento, o esculhambado, e a gente não dá a atenção que a esposa precisa? Marido que a gente não respeita e fala mal dele para todo mundo? O que é que nos impede de ser uma bênção nas mãos de Deus? A nossa atitude mesquinha ou Deus? A nossa atitude mesquinha. Mas eu e você podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Pregando, cantando, tocando, limpando, ajeitando, arrumando, administrando, cuidando, tendo ideias, fazendo coisas novas. Podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Você acredita que Deus nos protege dessa maneira? Você já viu briga de casal? Daí chega o marido e vem falar mal para você da esposa dele. Vou pegar vocês que estão bem aqui na frente. Vinícius vira para mim e fala assim: Milton, a Angélica está dureza, meu rapaz. Ciumenta, brigando comigo, não está cuidando direito do Davi. Chega em casa, não tem janta pronta, a roupa está cada vez pior, não está passando direito. Olha, rapaz, não que eu quero me empregada, não é nada disso, eu procuro até ajudar, mas está difícil a convivência com aquela mulher.
está cada vez mais parecida com a minha sogra. É só exemplo. Aí viro eu no embalo do Vinícius e falo, nossa, é verdade. Eu estou vendo ela na igreja, ela entra, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não dá atenção para ninguém, maltrata as nossas crianças, vai fazer as coisas lá na frente, faz tudo errado. Aí eu começo a falar da esposa dele, aí o Vinícius vira e fala assim, não, peraí, você está falando da minha mulher. Não é isso que acontece a maioria das vezes? Você concorda que quando o diabo, o acusador das nossas almas, chega diante de Deus e nos acusa, você está vendo Jó? Lá, igualzinho ele fez com Jó, Deus vem e fala, opa, calma, você está falando do meu filho. Mas ele não está muito parecido com o Senhor nessa hora, olha lá o que ele está fazendo, você até aqui no pecado. Aí Deus fala assim, não, realmente, agora ele não está parecido, mas você vai ver o que ele vai se tornar quando ele se colocar nas minhas mãos. Eu acredito nisso. Deus abençoa aquele que nos abençoa e amaldiçoa aquele que nos amaldiçoa, porque Ele tem cuidado de nós. E não existe pecado que pegue Deus de surpresa. Deus tem o melhor para a nossa vida. Foi só um exemplo, tá? Casal maravilhoso, nota 10, meus amigos. Davi, aluno exemplar lá na classe. Pode perguntar para as professoras lá como é que o Davi se comporta. Um homenzinho assim. Menino de Deus vai ser pastor, esse menino vai plantar a igreja. Esse que te digo. Tem que pensar na geração futura. O Enos, eu já tive uma conversa assim com ele. Agora eu vou já pensar na próxima. E o João, meu sobrinho também. Na verdade, o Andy que olhou para ele com outros olhos. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você pode acreditar nisso? Que por meio de você, as pessoas da terra, vamos diminuir, por meio de você, todas as pessoas do seu trabalho serão abençoados. Por meio de você, todos os amigos da escola do seu filho serão abençoados. Por meio de você, todos os seus parentes, primos, tios, tias que ainda não me conhecem serão abençoados. Por meio de você, todos aqueles que convivem com você na fila do banco, na fila do supermercado, na fila do caixa, na fila do correio, serão abençoados. Gente, por que é isso? Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E o que é que a gente tem que fazer? Sai da tua terra, sai dos meus e dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente tem que tirar o chinelão, tem que tirar o bermudão e tem que se colocar nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero que todos os povos da terra sejam abençoados por causa da minha vida. E se for só pela minha vida, isso não vai acontecer, tem que ser o Senhor através da minha vida. Tem que ser o Senhor apesar da minha vida, que é o Senhor comigo. O Senhor nos chama para andar por sobre as águas, por lugares que a gente nem imaginou. E isso pode começar hoje na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa música? Pode ser?